Ok, galera? Professor Marcão aqui. Vamos falar sobre a avaliação diagnóstica, a avaliação diagnóstica que vocês fizeram, né? As turmas do terceiro A até o terceiro E. Terceiro A, B, C, D e E. Eu estou aqui com os gráficos abertos, contendo as suas respostas. Então vamos dar uma analisada aqui. Eram 5 perguntas e a pergunta que foi mais errada, que teve muitos erros com frequência, foi a pergunta número 2. 44 de 89 que fizeram erraram essa pergunta. Vamos excluir um aqui que é o Caleb, que foi meu filho que fez lá no formulário e eu não tirei. Então, 44 de 88 erraram essa pergunta. Está aqui as respostas dos alunos que fizeram. Confere aí se seu nome está aqui. Então, estão todos os alunos que fizeram a prova aí. Fechou com a Tarla. A Tarla foi a última aluna a realizar a verificação, a diagnose. Estão aqui as respostas, né? A turma que teve mais alunos participando foi o terceiro B, representou 23,6% de participação. Parabéns, terceiro B. A turma que menos participou foi o terceiro C, com 16,9%. Certo? Em segundo lugar, o terceiro E, que participou 21,3% do total de respostas foram do terceiro E. Certo? Então tá aqui as perguntas. Pergunta número 1, a resposta correta era a letra D. Valorização do homem por sua razão e por suas criações, difundindo a confiança nas potencialidades e Eu não lembro aqui agora, tem que abrir a pergunta. Vamos ver a pergunta lá. Aliás, a resposta. Confiança nas potencialidades. Vou voltar lá. A pergunta número 2, que é onde a gente teve a maioria dos erros, a resposta certa era a letra B. Note aí que apenas 44 pessoas das 89, né, tirando meu filho, 88 fizeram, 44 acertaram, que representou 50%, né, de 88, 44, 50%. Então 50% errou. Note que você tem os erros distribuídos aí entre a C e a D. Mas a opção correta era a letra B. Daqui a pouco a gente volta nessa. A questão 3 era a letra B. 93% dos alunos acertaram, né? Apenas 5 erraram. Na número 1, voltando lá no número 1, 83% acertaram. 74 respostas corretas. A 3, 83 com 93,3% de acertos. A número 4, 75 acertos. A resposta certa era a letra C mesmo, com 84,3% de acertos. E a 5, letra C, bloqueio continental, imposto por Napoleão, fechou o comércio inglês com o continente. 82% de acertos, e 73 respostas corretas. Vamos atacar aqui na número 2, que foi a que vocês mais erraram. Representou 50% de erros e 50% de acerto, metade. A resposta correta é a letra B. A letra B diz o seguinte, vamos ler a pergunta primeiro. Para se compreender historicamente o contexto em que se iniciou as práticas de navegações europeias, que resultaram no que ficou conhecido como as Grandes Navegações, o autor do texto Grandes Navegações diz que é necessário fazer a associação entre algumas situações históricas. Indique qual das alternativas abaixo está correta. Bom, pediram para revisar esse conteúdo com vocês, e esse conteúdo ele marca o motivo que levou a ocorrer as Grandes Navegações, que fez com que portugueses e espanhóis acabassem chegando na América e os portugueses acabassem chegando no Brasil
E por esse motivo o nosso país foi colonizado por eles, e aí nós herdamos um monte de coisas da cultura deles, né? E aí você, um ano passado, estudou o Brasil colonial, o Brasil Império. A gente estava fazendo revisão do Brasil Império, né? Então, o governo pediu para que a gente revisasse desde esse período aí, para a gente, então, compreender como que se formou esse Brasil colônia e esse Brasil Império. Qual foi o motivo que levou os portugueses a chegarem aqui, né? Então, a resposta correta era essa aqui, ó. O reavivamento comercial da Baixa Idade Média, a formação dos Estados Nacionais e a ascensão da burguesia. Esses três motivos contribuíram para que ocorressem as grandes navegações, né? Agora vamos entender um pouquinho de cada um. Primeiro, o que foi o Enem? Renascimento comercial na Idade Média. O renascimento comercial é o nome que se dá ao processo de crescimento comercial pelo qual a Europa passou a partir do século XI. Esse renascimento aconteceu a partir do desenvolvimento de um excedente comercial e resultou no surgimento de rotas comerciais por toda a Europa. Esse processo estava diretamente ligado ao renascimento urbano que a Europa passou no mesmo período. Então, a gente está saindo de um período feudal. O feudalismo está entrando em decadência na Baixa Idade Média e, nesse contexto, o comércio ele começa a surgir com grande força. E esse renascimento comercial está ligado ao renascimento urbano. As cidades começaram a crescer novamente, né? Porque ali no fim do Império Romano as pessoas foram fugindo para o campo, foram morando na zona rural. Já na Baixa Idade Média, essas pessoas começam as origens do renascimento comercial, né? Esse renascimento comercial ele foi resultado do desenvolvimento demográfico e agrícola. Então, você tem um grande crescimento da produção agrícola e aí essa produção agrícola, né, esses produtos que eram plantados no campo, eles começam a ser comercializados, eles começam a ser vendidos. Então, isso faz com que o comércio cresça. E, concomitantemente, você tem o desenvolvimento demográfico. As cidades começam a crescer. Se as cidades começam a crescer, é necessário que ocorra mais comércio, é necessário que as pessoas tenham acesso a produtos. Então, o comércio ele cresce muito nesse período, né? E daqui a pouco a gente vai entender que desse crescimento do comércio surge uma classe social importantíssima, que é a burguesia, que vai contribuir muito para o processo das grandes navegações. Vamos achar aqui na internet uma imagem sobre as rotas comerciais que surgiram nesse período. Acho que eu vou tampar as rotas comerciais bem aqui. Esse mapa aqui mostra as várias rotas comerciais que surgiram nesse período aí da Idade Média, certo? Então, o surgimento do comércio é um dos primeiros motivos para as grandes navegações, porque chegou um ponto que tinha tanto o comércio estava tão grande aqui que a Europa precisava ampliar suas rotas comerciais. Aí começou a ocorrer as grandes navegações, para expandir o comércio para outras regiões do mundo. Vamos voltar lá no formulário, na resposta. Segundo motivo aqui, formação dos Estados Nacionais e ascensão da burguesia. Vamos primeiro aqui com a ascensão da burguesia. Vamos aqui nesse site, o site toda a matéria. A professora Juliana Bezerra de História postou esse texto aqui. O termo burguesia designa a classe social dominante do sistema capitalista e está formado por proprietários de bens ou capitais. A burguesia surge no fim da Idade Média com a expansão do comércio e das cidades medievais. A palavra tem origem em burgos, que significa fortaleza ou pequenas cidades. O conceito de burguesia foi mudando com o tempo. Na Idade Média eram os comerciantes e durante a Revolução Industrial os banqueiros e empresários. Então essa burguesia ela começa a surgir nesse período da Baixa Idade Média. Depois você pode acessar esse site aqui para você continuar lendo sobre isso, estudando. E esse nome burguesia vem de burgo, porque essas cidades naquele período eram rodeadas por muralhas e esses comerciantes eles faziam seus comércios ali em torno dessas muralhas
os burgos, então por esse motivo eles são conhecidos como burgueses. Acontece que esse comércio começa a crescer muito, como a gente viu na explicação anterior, pelo mapa, né? E esses burgueses, eles agora vão esbarrar em uma série de questões políticas, né? Que vão impedir com que o comércio deles cresça ainda mais. Por exemplo, no período do feudalismo você tem muitos senhores feudais, você tem várias formas de governo em torno da Europa, você tem várias leis, várias moedas, vários pedágios, vários impostos que dificultava as negociações, os comércios dos burgueses. Então, eles começam a trabalhar para que seja criado um governo central com um rei que comande e unifique todas essas questões. Unifique a moeda, unifique os impostos, unifique os pedágios, para que a burguesia tenha mais facilidade para poder fazer o seu comércio e ganhar o seu dinheiro. Então, com o crescimento do comércio e o surgimento da burguesia, surge a necessidade de uma política que beneficie essa classe social que é a burguesia, certo? Então essa burguesia ela vai ser importantíssima para esse contexto das grandes navegações. E voltando aqui na nossa questão, a formação dos estados nacionais. Eu vou usar o slide do dia da revisão. O Estado moderno, então, surge da necessidade, então, de um poder ser centralizado na mão de uma pessoa só. Então, o Estado moderno ele tem um só poder, né, o rei. Agora ele concentra o poder nas suas mãos, aquele poder que estava descentralizado, esparramado entre os senhores feudais, perde a força, agora o poder está na mão do rei. Existe apenas um só exército, né? O rei ele cria um exército apenas fixo para poder legitimar o seu poder, para ele conseguir ficar no poder. A autoridade soberana do rei para todo o território. Esse Estado moderno, então, agora tem a necessidade de ter uma pessoa só como autoridade em todo o território. Antes você tinha esses senhores feudais com esse poder descentralizado, fragmentado, né, que prejudicava muito os negócios da burguesia. Agora você tem um rei só, mandando em todo um território. A administração passa a ser unificada, então você tem um sistema administrativo todo voltado para o rei, voltado para o governo central, o governo do rei, e a criação de um sistema burocrático, ou seja, você tinha funcionários, conjunto de documentos para esse país funcionar, né, enfim. Então esse Estado surge com essas características aí. E esse Estado moderno ele surge então do enfraquecimento dos feudos, dos senhores feudais, da construção da ideia de um nacionalismo, né, da ideia de uma nação, da necessidade de medidas que beneficiassem a burguesia. Então a burguesia ela precisava de um governo só, que facilitasse o comércio, as transações comerciais. E os primeiros estados a se formarem foram Portugal e Espanha, como a gente viu aquele dia na nossa explicação. E esses estados, então, Portugal e Espanha, junto também com essa ideia de expandir o seu comércio, eles vão iniciar as grandes navegações. E aí Portugal chegou aqui no Brasil em 1500, como a gente conhece na história. Então olha aqui as motivações aqui para essas grandes navegações. Encontrar novas terras, já que os solos europeus estavam desgastados, busca de metais preciosos, busca por novas rotas comerciais, a expansão do comércio e a expansão da fé cristã, né? Então essas são as principais motivações para que essas grandes navegações aconteçam. E aqui, nesse momento, surge um negócio chamado mercantilismo. Vamos ver se nesse slide aqui tem. O mercantilismo, que é a gênese do capitalismo. O mercantilismo ele tem o objetivo de entesourar esse Estado moderno com metais preciosos e fortalecer o poder do rei, que é esse rei que a gente viu na explicação sobre o Estado moderno. Ele funciona com a ideia de proteger a economia nacional, com a ideia de colonizar novas terras e com a ideia da balança comercial favorável, que é eu vender mais do que comprar, eu exportar mais do que importar, certo? Então essa é a ideia do mercantilismo. Beleza? Então,
essa aqui era a questão que foi encontrada maior dificuldades para entender esse processo das grandes navegações. Se você ainda ficou com dúvida, pode me procurar no privado que eu vou te auxiliar. Então era isso, muito obrigado e parabéns para vocês.